Se você não sabe onde comprar as suas cartas, eu lhe apresento o MyP Cards. Lá você encontra decks, lotes, cartas avulsas, playmats, deckbox e muito mais. Aproveita, dá uma passadinha por lá e utilize o meu cupom CORMANO5 que eu estarei lhe dando um desconto nas compras acima de R$ 100. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cormano, sejam todos bem-vindos para mais um Deck Profile de Digimon aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um Deck Profile de um deck inspirado na linha evolutiva da Piomon, né, o Digimon do Amor, né, referente ao Brasão do Amor, parceiro da Sora, ou parceiro da Christie, né, e eu vim mostrar para vocês o que eu pensei para esse deck. Lembrando que esse deck foi pedido no meu Instagram e aqui embaixo vai ter o comentário para vocês verem, um deck inspirado na Biomon, e assim como foi pedido, eu vou estar trazendo para vocês. Então, pessoal, antes de irmos para o deck profile propriamente dito, para vocês entenderem como eu pensei esse deck, deixar aqueles pedidos clássicos para vocês, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino das notificações para você ser notificado quando eu lançar o próximo vídeo de TCG aqui no canal. E comenta aqui embaixo o que você está achando, o que você gostaria que eu produzisse. Eu vou estar respondendo a todos na medida do possível. Tá, pessoal? Então, vamos aprender então como funciona esse deck inspirado na linha evolutiva da Piomon. Então, pessoal, primeiro que eu não vou ser bem sincero com vocês, eu não gostei de nenhum do, dos digitamas que tem disponíveis na cor vermelha para esse deck. Mas eu acabei optando por jogar com a Yokomon, tá? Basicamente, quando ele é deletado, se tiver um Tamer vermelho em jogo, compra uma carta. Então, achei meio meme, assim, os DGs que tinham disponíveis para esse deck, mas acabei optando por esse aqui. Foi o menos pior que eu localizei. Mas, se vocês tiverem alguma ideia de algum que pudesse ser melhor, né? Então, aí estão as opções. Pessoal, entrando no deck propriamente dito, né? Temos 3 Piomons diferentes, tá? 4 cópias de cada uma, totalizando 12 Digimons de nível 3. A primeira, tá? Quando dá um on play dela, tu revela top 3 e adiciona um Digimon vermelho do Vacina pra mão ou um Tamer vermelho, né? O resto vai pro fundo do deck. E se o efeito de herança é ganhar um de memória se você tiver um Tamer vermelho em jogo, tá? Quando ele é deletado. Esse é o da BT11. Seguimos pro da BT15, que no começo do seu turno você pode descartar um Digimon Avian, Bird, Beast, Animal ou Sovereign, né? Que não seja Seer Animal, né? Da sua mão, para revelar o top 4 e adicionar uma carta vermelha entre elas para sua mão. Então acaba sendo um deck bem interessante, né? Um buscador bem interessante que busca uma carta vermelha, né? O resto vai pro fundo. E se vocês olharem para um deck aqui, eu coloquei um Omegamon aqui. Ele é branco. E esta carta é a única carta do deck que não é vermelha. Então vocês podem buscar qualquer outra carta do deck, né? Então revelou, pegou pra mão. Então é bem interessante e bem forte esse buscador aqui. E ainda mais que é uma vez por turno, né? E depois a Biomon Promo, né, da UP002, né, que é efeito de herança, que quando ele deletar um Digimon do seu oponente e sobreviver, né, à batalha, tu compra uma. Então, temos 2 buscadores e um comprador. Então isso aqui é para acelerar o deck no começo do jogo, tá? Terminamos os Digimons de nível 3, vamos para os Digimons de nível 4. Aí temos também 3 versões diferentes da Birdramon, tá? Eu utilizei 4 cópias da Birdramon da BT1, né? Quando dá bom play dela, ele ganha Security Attack mais 1. É bem interessante. E é um Digimon que custa 4 para descer, então ele acaba entrando mais fácil. Não é um Digimon pesado. Depois, 4 cópias da Birdramon da BT11, tá? Ela é blocker, né? E tem um efeito de herança que é o Wand Action, né? Quando for deletada. Se você tiver um Tamer vermelho, né, de custo 4 ou menos na sua mão, você pode jogar ele sem pagar o seu custo. Então ele facilita bastante, porque eu não coloquei nenhum Tamer que custa mais do que 4 para entrar. Então, se vocês tiverem um desses Tamer na mão, vocês podem descer qualquer um deles. E por fim, né, a Birdramon da BT15, 2 cópias dela. Quando digivolve, você pode retornar um Digimon vermelho, Avian, Bird, Beast, Animal ou Sovereign, né?
no seu texto, que não seja Sea Animal, né? Do seu trash para sua mão. Isso é efeito de herança uma vez por turno. Quando uma carta é removida da segurança do seu oponente, você ganha 1 de memória. Então, o mesmo efeito da Piomon que a gente viu lá no começo. Lá no começo do vídeo, tá? 2 cópias da Birdramon da BT15. Lembrando que isso aqui foi a versão que eu achei que ficou melhorzinha. Mas vocês podem modificar aqui, né? Se vocês preferirem que outra Birdramon seja 2 e essa aqui seja 4, fica a critério de vocês, tá? Lembrando que depois eu vou dar algumas opções aqui. Tem algumas opções aqui embaixo de cartas que a gente pode colocar no deck. Vamos falar delas daqui a pouquinho. Depois, Garudamon, então. O estágio perfeito, né? O Ultimate. Eu utilizei 4 Garudamon diferentes e botei 2 cópias de cada uma. Eu gostei de todas, né? Vamos lá. Primeiro, a Garudamon da BT1. Ela tem Pursing, tá? Isso é efeito de herança. Se ele for bloqueado, tu compra uma carta. Tranquilo, rápido e rasteiro. Depois a Birdramon da BT11 também tem blocker. E seu efeito de herança é, ao ser deletado, você pode jogar um Tamer vermelho de custo 4 ou menos da sua mão de graça. Então, facilita bastante para entrar os Tamer e também ajuda na defesa. Depois eu arrisquei, não gosto muito, ainda não estou muito familiarizado com essa mecânica, mas eu arrisquei botar um Garudamon Ace aqui. Lembrando que se você quiser entender certinho como funciona os Digimons Ace, né? Eu já soltei um vídeo aqui no canal e vai aparecer o card aqui em cima. Só clicar ali e vocês vão entender como funcionam os Digimons Ace, tá? Seu efeito on play e quando digivolve, você pode jogar um Tamer vermelho de custo 4 ou menos de graça. E todos os turnos, uma vez por turno, quando um Tamer é jogado, você pode deletar um Digimon do seu oponente com um blocker. Então ele acaba facilitando bastante. E por ser Ace, né, ele tem o Ranger, Counter, Blast, Digivolve e no final ele tem o Overflow -3, tá? Todos os Digimons Ace têm essas habilidades, né? O que muda é o Overflow, que às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos de memória perdida. Mas essas habilidades seguem normais. Para entender certinho como funcionam essas habilidades, dá uma olhadinha no card que eu falei sobre os Digimons Ace. E por fim, a Garudamon da BT2, tá? Quando ela ataca, um jogador compra uma carta. Então, rápido e rasteiro, facilita, puxa draw. Então, facilita bastante ter esse Digimon na mesa. Nos Digimon de nível 6, eu utilizei 3 Phoenix Mons diferentes, né? Que é a forma extrema da Piomon. Vamos começar com a Phoenix Mon da EX1, tá? Que é a que eu usei 4 cópias. Ela tem Security Ataque mais 1. E quando ataca um jogador, ela compra 2. Cara, essa carta é absurda de forte. Absurda de forte. Vocês não fazem ideia do estrago que uma carta dessa faz na mesa. Tá? Aí depois, 2 Phoenix Mon da BT11, tá? Uma vez por turno, no seu turno. Quando uma carta for removida da segurança do seu oponente, você pode ativar um dos efeitos On Deletion, tá? Dos seus Digimons. Aí pode ser qualquer um, tá? E o efeito On Deletion dela, né? É que quando você jogar um Digimon vermelho, que seja ave, pássaro, besta, animal ou soberano, os mesmos efeitos de antes, né? No seu texto, e tenha 3.000 ou menos de DP da sua mão, sem pagar o seu custo. E para cada Tamer vermelho que você tiver na mesa, você adicione 2.000 pontos a mais no efeito desse efeito On Deletion dele. Então, se você tiver um Tamer, aí você pode jogar um Digimon desse com 5.000 ou menos. Se tiver 2, com 7.000 ou menos. Se tiver o 6 que eu botei ali, aí aumenta 12.000, vocês vão poder descer praticamente o deck todo. Tá? Bem interessante, então. E esse aqui, eu fiquei muito na dúvida se eu colocava esse aqui ou se eu deixava 3 daquele anterior, mas eu resolvi testar ele, porque eu achei ele bem interessante. Tem o efeito On Play e On Delete, né? Ou seja, ao ser jogado ou ao ser deletado, se um Digimon do seu oponente, né? Não, se o seu oponente tem 3 ou menos cartas na segurança, deleta um Digimon dele com menor DP. Se o seu oponente tem 4 ou mais cartas na segurança, você dá trash na carta do topo da segurança do seu oponente. E quando digivolve para ele, você pode jogar ou um Digimon vermelho com 5.000 de DP ou menos, ou um Tamer vermelho da sua mão de graça. Então ele facilita para entrar os outros. Então eu botei ele aqui mais por causa disso.
Se bem que o primeiro efeito On Play e On Action dele também é muito bom. Mas com o efeito do anterior aqui, que nós poderíamos ativar os efeitos On Action dos outros, se tiverem os dois Phoenix Moon na mesa, já faz um estrago absurdo. O Omegamon aqui, né? Ou Omnimon, como foi a tradução dele aqui para nós, né? Esse aqui dispensa apresentações, né? Ele tem Blitz, né? Que ele pode atacar mesmo que a memória tenha passado pro lado do seu oponente. Quando ele digivolve, vocês podem fazer ele em cima de qualquer um dos Phoenix Mons, porque eles são vermelhos, tá? Quando ele digivolve, ele desvira, né? Em todos os turnos, quando um efeito que iria deletar um Digimon, tá? Ou retornar para a mão ao deck, você pode dar Trash num Digimon de nível 6 nas cartas de Digievolução dele para prevenir esse efeito de deletar. Então, vocês botam ele em cima de uma Phoenix Mon. Se algum Digimon seu seria deletado com o efeito do oponente, você pega a Phoenix Mon que está na linha evolutiva dele, manda pro Trash e nega o efeito. Basicamente, né? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as cartas de Options. Eu utilizei 3 cartas de Options diferentes, tá? Primeiro, 4 cópias dessa Asas do Amor aqui, Wings of Love, tá? Muito, muito interessante essa carta. Seu Main Effect, tá? Você pode jogar um Tamer vermelho da sua mão, de custo 4 ou menos de graça. E depois, se você tiver um Tamer com o nome Sora Takenushi no jogo, você pode retornar um Digimon vermelho do seu trash para a sua mão. Então, dos 6 Tamers que eu coloquei, 4 são Soras. Então, joga um desses dois e puxa uma Piomon de volta, por exemplo, tá? E seu efeito de segurança é ativar o seu efeito principal, né? E depois você ainda pode jogar uma Piomon da sua mão ou do seu trash de graça. E aí depois você ainda adiciona essa carta para a mão. Então essa carta acaba sendo absurda. Depois eu utilizei Crimson Flare, uma cópia, e Crimson Blaze, uma cópia. Crimson Flare, então. Deleta um Digimon do seu oponente com 8.000 de DP ou menos. Depois, se você tiver um Tamer vermelho em jogo, ative um dos On Action efeitos, né? Dos seus Digimons vermelho vacina. Então, isso aqui vai ativar mais ou menos o mesmo efeito dessa Phoenix Mon aqui. Vocês podem ativar qualquer efeito dos seus Digimons. Efeitos ao ser deletado dos seus Digimons, né? E seu efeito de segurança é ativar o seu efeito principal. E depois temos Crimson Blaze, tá? Ela reduz a memória em 1, né? Para cada Digimon que seu oponente tiver na mesa, em jogo. Então, é uma carta que custa 6, mas ela pode entrar de graça. Então, dá para dar uma barateada nela, dá para eliminar o custo dela praticamente, se seu oponente tiver, por exemplo, 6 Digimons na mesa. Seu efeito principal, então, seu oponente não pode jogar Digimons por efeito até o final do turno dele. E deleta todos os Digimon com 6.000 de DP ou menos que seu oponente tiver em jogo. Então, faz a limpa na mesa do seu oponente. Então, vamos supor que ele tenha 6 Digimon com 1.000 de DP. Tu joga essa carta de graça e ainda destrói todo mundo. Olha aí como essa carta é forte, né? Mas, seu efeito de segurança é ativar o seu efeito principal. Tranquilo. Vamos para os Tamers. 3 cópias, 3 versões de cada dos Tamers. 2 da Akiro Hindou, desculpa, não sei falar o nome dessa guria. Da BT11, tá? Revela top 4 e adiciona um Digimon vermelho vacina pra mão. O resto vai pro fundo. Quando ela é jogada. E quando no seu turno, quando você jogar um Digimon vermelho com aqueles tipos aviário, pássaro, besta, animal, soberano, que não seja animal marinho, por efeito, você pode suspender essa carta e aquele Digimon ganhar Rush. Ou seja, ele pode atacar no turno que entra. E seu efeito de segurança é jogar ele de graça. Tranquilo, Tamer bem seguro, né? Depois temos esta Sora. Ela é um Tamer Setter, né? Ela seta a memória em 3. E quando o Digimon vermelho é retornado do Trash para a mão, você pode retornar ele para a mão para jogar um Digimon vermelho, né? Daqueles tipos que vocês já sabem. E com 13.000 de DP ou menos no seu custo de graça. E para cada carta que o seu oponente tiver na segurança dele, vocês vão diminuir 2.000 desse efeito. Então, não é o tipo de Tamer que vocês vão querer utilizar esse efeito no começo do jogo, mas ele acaba sendo um Tamer bem interessante, porque dependendo da situação, vocês podem descer uma Phoenix Moon de graça com ela. Tá?
E depois temos a Sora Takenushi da BT2, tá? Quando um dos seus Digimons vermelhos ataca, você pode suspender ela e o seu Digimon ganha 2000 de DP naquele turno. Então, e todos os Tamer têm o mesmo efeito de herança, que é jogar ele de graça quando ele for checado. Então, pessoal, essa aqui foi a estratégia, mais ou menos a estratégia que eu montei para esse deck. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui embaixo, no side deck, entendam que isto aqui não é um side deck. Eu utilizei esse slot do side deck apenas para colocar algumas cartas de opção, que se vocês tiverem acesso a elas, vocês podem colocar elas no deck de vocês, que elas vão funcionar super bem, se vocês quiserem. Então são opções de cartas que vocês poderiam substituir. Se porventura vocês quiserem montar um side deck para esse deck, aí vocês vão analisar os decks que estão jogando na região de vocês, nas lojas de vocês. Lembrando que não é todo tipo de partida que aceita o tal do side deck, né? Tem torneios que não aceitam side deck. Tem torneios que aceitam, tá? Varia. Então vamos lá. Eu comecei com a Piomon da Christie e a Christie, né? Piomon da Christie, então. Seu efeito on play, tá? Pode retornar a Christie para mão. E aí, se fizer isso, você pode digivolver ela direto para Garuda mão, ignorando as suas condições e sem pagar o seu custo. Então é uma carta que acaba fazendo uma Garuda mão muito rápida. Então, se vocês quiserem colocar ela no lugar de alguma dessas Piomon, seria interessante colocar uma Christie no lugar de algum desses Tamer aqui. Ou tirar alguma outra coisa e botar ela, tá? E a Christie, no começo da sua main phase, se você tem um Digimon com aviário ou Bird, né, ou pássaro, no seu texto ganha 1 de memória. Se efeito on play, um dos seus Digimons ganha on deletion, você pode jogar uma Piomon da sua mão ou trash sem pagar o seu custo até o final do seu turno, tá? Então é bem interessante, né? Se efeito de herança, como todos os Tamers que a gente já viu hoje, jogar ele de graça, tá? Eu botei aqui a Flame Memory Boost, que também pode ser a Red Memory Boost, que o pessoal tem mais acesso. Mas pode ser essa aqui também, porque essa aqui eu acho ela bem interessante. Um dos seus Digimons ganha Security Attack mais 1. Simples. Nesse turno, tá? E depois vocês colocam essa carta na área de batalha e como ela é uma Memory Boost, o efeito dele é ganhar 2 memórias, tá? E se o efeito de segurança é colocar ele na área de batalha, como todas as Memory Boosts que nós vimos. Vamos lá. Zukiamon. O Zukiamon é um pássaro, né? Um pássaro sagrado, né? Um dos deuses ali que apareceu no Digimon Tamer, né? Que é um Digimon muito interessante para entrar nesse deck também. Eu optei por deixar as Fênix Bom para o deck ficar um pouquinho mais temático, mas essa carta cabe muito bem nesse deck também. Quando vocês digivolvem para ela, né? Seu oponente seleciona um dos seus Digimons e vocês deletam todos os Digimons que seu oponente não escolheu. Ou seja, seu oponente vai selecionar um Digimon para ficar na mesa e o resto vai pro saco. Tá? Então é muito forte esse bicho. Para cada carta deletada por esse efeito, você ganha 1 de memória. Então, é forte, né? E ainda pode ser um efeito que vai ser jogado de graça. Porque vamos supor que vocês pagam 5 para evoluir para ele, deleta 5 Digimons e aí ganha 5 de memória e volta a memória ao que tinha antes dele descer. Então acaba sendo um efeito que pode ser jogado até de graça. Quando um Digimon do seu oponente é deletado, esse Digimon ganha Security Attack mais 1. Então deletou uma gurizada aí, Security Attack mais 1, mais 2, mais 3, tá? Para cada Digimon deletado pelo seu oponente. Então esse aqui é um finisher, esse bicho ganha jogo. Eu não coloquei ele no deck porque, além de eu querer deixar o deck mais temático, não é uma carta muito fácil da gente conseguir ela. Pelo menos eu não consegui. Procurei e não consegui encontrar ela ainda. Mas se vocês tiverem acesso a essa carta, coloquem ela no deck que ela vai ser muito boa. De repente, no lugar do Omegamon aqui, ó, é uma boa pedida também, tá? Depois o Taikari, né? Se você tem 3 ou menos cartas na segurança, ganha 1 de memória no começo do seu turno. Se o seu oponente tem 3 ou mais, 3 ou menos, ganha 1 de memória também, tá? Quando um dos seus Digimons que sejam vermelhos ou amarelo ataca, você pode suspender esse Tamer para fazer com que todos os Digimons na segurança do seu oponente recebam menos 2000 de DP no turno. E o efeito de segurança é jogar de graça.
Aqui temos outro finisher, tá? O Galantimon Crimson Mold, que eu também não coloquei no deck pela dificuldade de encontrar ele. Ele não é uma carta barata, tá? Mas se vocês têm essa carta aqui, vocês podem colocar essa carta em qualquer deck vermelho de vocês, que vai ser uma pedida muito boa. Vamos lá. Quando a gente digivolve para ele, né? Deleta todos os Digimons do seu oponente com maior DP. E quando ele ataca, vocês vão dar trash na carta do topo da segurança do seu oponente. E vocês vão adicionar 1 a um número dessas cartas que serão trashadas para cada 10 cartas que seu oponente tiver no trash. Então ele ataca, vocês vão trashar a primeira. Se seu oponente tiver 10 cartas na lixeira, vocês vão trashar 2. Se ele tiver 20 cartas na lixeira, vocês vão trashar 3. Então é um Digimon que pode finalizar um jogo, um Digimon que pode ganhar o jogo sozinho. Muito bom. Outra versão da Phoenix Moon aqui, eu até acho essa Phoenix Moon aqui uma das mais bonitas que tem, olha só. Não sei se vai abrir. Ó. A Phoenix Moon com a Sora. Né? Quando digivolve para ele, se você tem um Tamer no jogo, ele ganha Security Attack mais 1 naquele turno. E no seu turno, uma vez por turno, quando um Digimon é bloqueado, você pode trashar a carta do topo da segurança do seu oponente. Esse bicho é forte, tá? Mas eu optei por deixar a outra, que é essa aqui, porque ela já tem Security Attack mais 1. Essa aqui, se tiver um Tamer, você ganha o Security Attack mais 1. Então, às vezes vocês vão conseguir baixar essa aqui, mas não vai vir nenhum dos Tamer na mão de vocês não vão ter nenhum Tamer na mesa, ela não vai ganhar. Então eu optei por jogar com aquela que já tem Security Attack mais 1. Mas lembrando que se não tiver essa, vai essa que é uma boa pedida também. Eu botei esse Wargreymon Promo aqui também. Quando digivolve para ele, se você tem um Tamer em jogo, você pode deletar um Digimon do seu oponente com 13.000 de DP ou menos. 13.000 de DP ou mais, desculpa. E quando ele ataca, deleta um Digimon do seu oponente com 4.000 de DP ou menos. Então ele acaba sendo um Digimon bem interessante para deletar uns bichos muito fortes que possam aparecer no deck do seu oponente. E aí, para finalizar, temos duas options. A primeira é a clássica, né? A Lâmina Lada, né? A Shadow Wing, que é o golpe da Garudamon, né? Seu efeito principal. Um dos Digimon ganha 3.000 de DP ou mais, né? Ou seu efeito na segurança, todos os seus Digimons ganham Security Attack mais 1, tá? É uma carta muito interessante, porque essa carta, se ela for checada na segurança, pode finalizar um jogo, tá? Vou dar Security Attack mais 1 para todo mundo, vocês podem ganhar uma partida por causa dessa carta. Só que é uma carta que talvez vocês não queiram comprar ela. Então, se vocês forem optar e colocar uma Shadow Wing no deck de vocês, eu indico vocês colocarem apenas uma cópia. Por quê? Porque é a carta que vocês não querem comprar, tá? Seguindo, Starlight Explosion, tá? Seu efeito principal, então. Todos os seus Digimons na segurança ganharão 7.000 de DP até o final do turno do seu oponente. Então, checou um Digimon, aumenta 7.000, vamos pra batalha e vamos ver quem vive. Né? Se é efeito de segurança, tá? Todos os seus Digimon na segurança ganham 7.000 de DP. É a mesma coisa, tá? Basicamente. Só que o efeito principal é até o fim do turno do seu oponente. E o efeito na segurança é apenas nesse turno. E, consequentemente, vai acabar sendo a mesma coisa. Porque, normalmente, a sua segurança será checada no turno do oponente, tá? Então, pessoal, essa foi a ideia que eu pensei para um deck de Biyomon, né? Deixa eu abrir uma Biyomon aqui, vou deixar uma Biyomon feliz aqui, na frente aqui. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado desse deck. Deixar aquele pedido clássico para vocês. Se inscreve no canal caso ainda não for inscrito. Deixa seu like aqui embaixo. Comenta aqui no vídeo qual deck você quer ver. Qual o seu Digimon preferido? Bota aqui embaixo. Qual o seu Digimon preferido? Eu vou ler todos os comentários, eu vou responder vocês e ainda vou montar um deck com o Digimon que vocês colocarem aqui embaixo. Tá? Outra coisa. Comenta aqui o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu vou responder todo mundo na medida que eu conseguir. Né? Na medida do possível eu vou estar respondendo a todos. E de repente estarei produzindo mais algum vídeo conforme os pedidos de vocês. Tá? Lembrando também que eu deixei uma pergunta lá no meu Instagram e eu tenho perguntado aqui nos meus últimos vídeos a respeito do card game de Pokémon, pessoal. Vocês gostariam que eu trouxesse material a respeito de Pokémon?
Porque aqui na cidade em que eu moro, nós temos uma loja que vende esse card game. Então, o acesso a esse card game é mais fácil do que o acesso do Digimon que nós temos que comprar sempre pela internet, tá? Então, se você quiser, comenta aqui embaixo e aí eu vou tá pensando em o que eu posso trazer de material para vocês. No mais, pessoal, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Então, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações, né? Espero que você tenha gostado desse deck profile. E se você quiser adquirir as suas cartas, dá uma passadinha ali no MyPcards e utilize o meu cupom CORMANO5 para garantir o seu desconto nas compras acima de R$ 100. Tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!